Antes de mergulhares nesta épica história de poder e traição, assegura-te de te juntares à nossa comunidade. Subscreve ao canal e ativa o sino para que não percas o grande desenlace. A sombra da Rainha Carmesim. Ele era dono de um império. Ricardo Montijo, de 50 anos. Um homem que podia mover mercados com um sussurro, mas a única pessoa que não conseguia ver era a mulher que dormia ao seu lado. Para o multimilionário, a sua esposa Isabela Veiga, de 35 anos, era só outra bela aquisição. Um adorno tranquilo e elegante para a sua suntuosa vida nos luxuosos sótãos de Lisboa. Ele ignorava as suas ideias, desvalorizava as suas paixões e desfilava com as suas indiscrições à sua frente. Confiante. Estava convencido de que ela era demasiado tímida para o desafiar, mas nunca lhe ocorreu perguntar pelos segredos que guardava por trás do seu gentil sorriso. Esta noite, na sua espetacular gala anual de caridade, num salão do Hotel Ritz, cheio da gente mais poderosa do país, banqueiros, políticos e magnatas de Portugal e Brasil, ele está prestes a aprender que a sombra que projetou sobre ela, durante anos, foi o lugar perfeito para que a sua esposa construísse um império próprio. O silêncio da decepção. O silêncio no sótão dos Montijo era de um tipo de estridência específica. Era o som das decepções não expressas, de conversações que morriam antes de começarem, e da vasta distância com soalho de mármore que separava duas pessoas que partilhavam uma vida, mas não uma conexão. Isabela Veiga, durante 5 anos, conheceu cada matiz desse silêncio. Podia rastrear os seus ecos desde os janelões do chão ao teto, com vistas para a cidade até a arte fria e minimalista que Ricardo havia escolhido para as paredes. O arte, como tudo o mais, era uma inversão escolhida pelo seu valor projetado, não pela alma que pudesse possuir. Isabela, em muitos sentidos, era só mais uma peça da sua coleção. Ele a havia cortejado com o mesmo enfoque implacável que aplicava a uma aquisição corporativa. Ela era uma licenciada em História de Arte que trabalhava numa pequena e respeitada galeria. Ele havia achado a sua inteligência e natureza suave, uma novidade encantadora, um alívio das mulheres ambiciosas e de gume afiado que tipicamente competiam pela sua atenção. Ele a havia chamado o seu santuário sereno, mas os santuários, por sua natureza, estão destinados a ser tranquilos, a estar imóveis. E durante 5 anos, Isabela havia sido exatamente isso. Os seus dias eram uma rotação meticulosamente programada de almoços de caridade, reuniões de fundações onde o seu único papel era sorrir e anuir, e provas com designers que a vestiam à imagem que Ricardo preferia. Elegante, sóbria e completamente segura. As suas opiniões, aquilo mesmo que ele havia afirmado admirar, agora eram tratadas como leves interrupções. Estava a pensar que para a gala da Fundação Montijo deste ano, começou uma noite num jantar que raramente partilhavam a sós. Poderíamos destacar artistas emergentes, poderíamos dedicar uma ala a exibir o trabalho deles, dar-lhes uma plataforma, alinhar-se-ia com a minha experiência e traria uma energia fresca ao evento. Ricardo não levantou o olhar do relatório financeiro no seu tablet. A gala é para os nossos doadores estabelecidos, Isabela. Querem ver goias e roscos no bloco de leilões, não telas de algum rapaz desconhecido num armazém. Trata-se de prestígio, não de energia. Ele agitou uma mão desdenhosa, o gesto tão casual que era quase mais cruel que um insulto direto. Não estava a argumentar, estava a corrigir a sugestão ingênua de uma criança. A conversação, como sempre, se evaporou. A sua negligência não foi sempre passiva.
tinha um gume mais cortante e público em forma de Carla Brito, uma socialite aprumada, de cabelo escuro, com um sorriso de víbora. Carla era tudo o que Isabela não era, barulhenta, ostentosa e descaradamente transacional. Ela era a vice-presidente de marketing da Indústrias Montijo, um posto que Ricardo havia criado para ela. Era um segredo mal guardado que a sua relação profissional se estendia muito para lá da sala de reuniões. Ricardo ria dos piadas ferinas de Carla nos jantares, piadas frequentemente, subtilmente, dirigidas aos interesses pitorescos de Isabela. Colocava a sua mão na parte inferior das costas de Carla, um gesto de posse casual que enviava uma onda de olhares de cumplicidade através do seu círculo social. Fazia tudo isto sob o disfarce de familiaridade profissional, mas todos o viam pelo que era, uma humilhação. Isabela o aguentou com uma graça tranquila que frequentemente se confundia com fraqueza. Oferecia um sorriso tenso e educado, a sua postura perfeita, a sua compostura um escudo, mas por trás dos seus tranquilos olhos azuis carregava um livro de contabilidade. Cada palavra desdenhosa, cada olhar condescendente, cada momento em que a faziam sentir como um fantasma na sua própria vida, registrava-se com meticuloso detalhe. A próxima gala da Fundação Montijo era o pináculo do seu calendário social, e este ano a tensão era mais espessa do que nunca. Era a única noite em que Ricardo precisava que ela desempenhasse o papel da esposa perfeita e adoradora à perfeição. O evento assegura uma fusão massiva, e a imagem é tudo, querida. Lhe havia dito uma semana antes do evento, os seus olhos a varrê-la, como se avaliasse uma cotação bolsista. Assegura-te de usar o colar de safiras, projeta estabilidade. Não lhe estava a pedir que parecesse bonita para ele, senão que lhe estava a instruir sobre como ser um melhor ativo. Essa tarde, Isabela estava no seu estúdio privado, uma pequena divisão soalheira, a qual Ricardo raramente entrava. Era o único espaço que se sentia verdadeiramente seu, cheio de livros de história de arte e, mais recentemente, de economia e direito corporativo. Estava numa videochamada segura. A sua expressão se transformou. A máscara suave e plácida que usava em público havia desaparecido, substituída por um olhar de inteligência aguda e concentrada. Na tela estava um homem mais velho de rosto amável, com um fato conservador. O bloco final de ações foi adquirido esta manhã, senhora Montijo, disse o licenciado Silva, a sua voz tranquila e firme. A carteira está diversificada e a sociedade holding está completamente isolada a partir das 8h15 da manhã. A senhora é oficialmente a acionista maioritária. Isabela sentiu um tremor, não de medo, senão de poder a percorrê-la. E não há rastro em papel que conduza a mim? Absolutamente nenhum, confirmou ele. O grupo de investimentos Orião é tão anônimo como um fantasma. Para o mundo, é só mais um fundo agressivo e sem rosto que viu uma oportunidade. Ninguém sabe que o dirige uma mulher que creem que passa os seus dias a planear arranjos florais. Ela permitiu-se uma pequena e fria sorriso. Durante meses, esta havia sido a sua vida real. As noites solitárias em que Ricardo estava, a trabalhar até tarde, com Carla, eram as suas sessões de estudo. Os almoços de caridade eram a sua fachada para reuniões discretas. As horas intermináveis que passava sozinha no sótão silencioso se enchiam com a emoção de uma guerra secreta, uma campanha travada em sigilo. Ricardo pensou que ela era uma peça da sua coleção. Estava prestes a descobrir que ela era a colecionadora e vinha pelo único que ele valorizava mais do que nada no mundo, o seu controlo inquebrável. A gala era em 3 dias, o cenário estava pronto. Crês que Ricardo Montijo o merecia?
Diz-me a tua opinião nos comentários antes de seguir com o clímax. O catalisador da vingança. O catalisador, o momento singular que fraturou a tranquila resistência de Isabela e a pôs num novo caminho, não havia sido uma grande traição cinematográfica. Foi um pequeno comentário pungente, proferido com crueldade casual, o que finalmente rompeu o feitiço da sua passividade. Sucedeu 2 meses antes de começarem as suas aquisições secretas. Ricardo estava a organizar um jantar íntimo para um sócio potencial, um industrial brusco e de dinheiro antigo, chamado Dom Afonso. Isabela havia planeado cuidadosamente o menu, supervisionado a decoração e investigado os interesses de Afonso, esperando contribuir para a conversação de maneira significativa. Durante toda a noite, Ricardo dirigiu a conversação exclusivamente a finanças, fusões e projeções de mercado, campos nos quais se presumia que Isabela era uma espectadora analfabeta. Quando Afonso, a tentar ser cortês, se dirigiu a ela e lhe perguntou sobre o seu trabalho na galeria de arte antes do seu casamento, o rosto de Isabela se iluminou. Fui curadora de escultura contemporânea, começou, a sua voz cheia de uma calidez que havia estado ausente durante anos. O meu enfoque se centrou em artistas pós-modernistas que trabalham com materiais recuperados. Há um movimento fascinante que explora a interseção da sustentabilidade e... Ricardo a interrompeu com uma gargalhada rotunda e indulgente. Isabela, por favor, não aborreças Afonso com os teus pequenos hobbies. Virou-se para Afonso com um sorriso de cumplicidade no seu rosto. Ela tem bom coração, mas as suas paixões são pitorescas. Casei com ela pelo seu gosto, não pela sua análise de carteira. A mesa ficou em silêncio. O ar estalou com a humilhação de Isabela. Não era só que a tivesse desvalorizado, havia enquadrado a paixão da sua vida como um hobby trivial e infantil em frente a um estranho. Havia reduzido toda a sua identidade à de um objeto decorativo, que havia adquirido. Nesse momento, ao vê-lo rir com Afonso, viu o seu casamento pelo que realmente era. Uma jaula dourada onde os barrotes estavam feitos da sua condescendência. Desculpou-se da mesa com um aprumo praticado, a coluna reta, a cabeça erguida. Mas, uma vez, na solidão do seu estúdio, a fachada se desmoronou. A tristeza silenciosa com a qual havia vivido durante anos coagulou-se num nó de ira frio e duro. Já não se tratava só de Ricardo e Carla, se tratava da lenta e sistemática anulação do seu próprio ser. No dia seguinte, começou a acabar. Começou pelos seus próprios recursos financeiros, um tema que Ricardo sempre havia gerido. Ele lhe havia estabelecido uma generosa mesada, uma quantidade desenhada para a manter cômoda e sem curiosidade. Mas a Isabela não lhe interessava a mesada. Procurava outra coisa, um fio solto do seu passado. Encontrou-o numa empoeirada caixa de documentos do patrimônio da sua avó. A sua avó, uma mulher que Ricardo havia descartado como uma simples professora primária, havia sido uma investidora astuta e silenciosa durante toda a sua vida. Escondida num fundo fiduciário esquecido, intocada e a acumular valor durante mais de uma década, havia uma herança. Não era a riqueza de um multimilionário, mas era substancial, muito mais do que Ricardo poderia imaginar que possuísse uma simples professora primária. Era um segredo deixado para ela, com uma nota escrita à mão. Para o dia em que decidas construir um mundo próprio. O advogado da sua avó havia se reformado há muito tempo, mas a sua firma seguia ativa. Com mãos a tremer, Isabela fez uma chamada e foi remetida ao gestor de patrimônio mais discreto da firma, um homem chamado Licenciado Ernesto Silva.
Quando se reuniram numa oficina tranquila e anônima no centro da cidade, o Sr. Silva foi exatamente o que ela havia esperado. Da velha escola, impecavelmente profissional e com olhos que pareciam entender tudo sem que ela tivesse que dizer uma palavra. Ele revisou a carteira que a sua avó lhe havia deixado. Surpreendente, Sra. Montijo, disse, olhando-a por cima dos seus óculos. A sua avó era uma mulher muito sábia. Investiu em tecnologia fundamental e biotecnologia muito antes de estarem na moda. Esta carteira não só é sólida, é uma plataforma de lançamento. Isabela respirou fundo. Licenciado Silva, não procuro financiar um hábito de compras ou uma nova fundação. Procuro fazer uma aquisição estratégica. Quero construir algo, mas deve fazer-se em absoluta reserva. O meu marido não pode sabê-lo. Ninguém pode. O licenciado Silva não se imutou. Simplesmente anuiu. Um flash de respeito nos seus olhos. Havia visto o suficiente do mundo dos homens poderosos e as suas esposas, frequentemente passadas por alto, para captar a situação de imediato. A reserva é um serviço que brindamos, Sra. Montijo. Diga-me, qual é o objetivo? Este era o momento. Aqui foi onde o vago sentido de rebelião se solidificou num plano concreto. Pensou no mundo de Ricardo, nas suas obsessões, nas suas vulnerabilidades. A sua última fixação era a aquisição hostil de uma empresa de energia verde inovadora e de tamanho médio. Inovações. Hélio. Ricardo queria adquiri-la, despojá-la das suas valiosas patentes para ter a sua própria divisão tecnológica e fechar o resto. Era um movimento impiedoso e predador, típico do seu estilo de negócios. Mas Isabela sabia algo que Ricardo não. O seu pai, um professor de engenharia que havia falecido há anos, havia sido mentor do fundador da Hélio. Ela sabia que a companhia não era só uma coleção de patentes. Era uma equipa de pessoas brilhantes dedicadas a uma causa. Desmantelá-la seria um ato de vandalismo corporativo. Inovações, Hélio, disse Isabela, a sua voz firme e clara. Quero comprar uma participação de controlo antes que o meu marido e depois quero usar essa posição para investir neles, para os tornar intocáveis. O licenciado Silva levantou uma sobrancelha, intrigado. Essa é uma jogada muito ambiciosa, Sra. Montijo. As indústrias Montijo são ruidosas a respeito, replicou Isabela, uma nova confiança acesa dentro dela. Movem-se como um predador e todos podem vê-los a vir. Nós mover-nos-emos como um fantasma. Usaremos uma sociedade holding, uma entidade anônima. Compraremos blocos de ações pequenos e indetetáveis através de uma dúzia de corretores diferentes, mantendo-nos sempre justo por baixo da percentagem que desencadearia uma divulgação obrigatória da CMVM. Pela primeira vez em anos, Isabela sentiu a emoção do seu próprio intelecto, o poder da sua própria agência. Já não era uma hobbyista pitoresca, era uma estrategista. A semente da rebelião havia criado raízes e estava a crescer até se converter num carvalho de força formidável, justo à sombra do homem que pensava que ela não era mais do que uma flor delicada. A rede secreta. Durante os 6 meses seguintes, Isabela Veiga viveu uma dupla vida meticulosamente elaborada. Para Ricardo e o seu reluzente círculo social, ela seguiu sendo a esposa serena, quase invisível. Assistia aos seus almoços, sorria placidamente nas reuniões da junta e anuía enquanto Ricardo pontificava sobre os seus triunfos comerciais. O seu exterior plácido era a camuflagem perfeita. Ninguém procura um tubarão num lago de peixes koi, mas no momento em que estava sozinha no seu estúdio, a transformação era absoluta. A divisão se converteu na sua sala de guerra.
Os livros de história da arte se uniram a textos sobre leis de valores, análises de mercado e governança corporativa. O seu laptop, antes utilizado para enviar correios eletrônicos ao catering, agora brilhava com aplicações de mensagens cifradas e cotações bolsistas em tempo real. A sua parceria com o licenciado Silva foi uma classe magistral de discrição. Nunca mais se reuniram em pessoa. A sua comunicação foi um baile complexo de telefones descartáveis, videoconferências seguras e mensagens transmitidas através de um mensageiro de confiança que cria que estava a entregar catálogos de leilões de artes raras. O Sr. Silva, energizado por um desafio que não havia experienciado em anos, se converteu no seu tutor e marechal de campo. A tática de Ricardo é um assalto frontal, explicou durante uma das suas chamadas noturnas, enquanto Isabela estava sentada na sua bata de seda a estudar folhas de cálculo. Está-te a fazer cair o preço das ações com imprensa negativa, provavelmente filtrada pela sua própria gente, para baratear a aquisição. Ele crê que é o único jogador na mesa. Nós não nos sentaremos à mesa, replicou Isabela, a sua voz baixa e firme. Comprar-lhe-emos as cadeiras por debaixo. O seu plano era brilhante na sua subtileza. Através da corporação fantasma que haviam criado, o grupo de investimentos Orião começou a comprar. Não compraram grandes blocos de ações da Hélio que atraíssem a atenção. Em troca, executaram centenas de pequenas compras através de uma dúzia de corretoras diferentes, mantendo-se sempre justo por baixo da percentagem que desencadearia uma divulgação obrigatória da CMVM. Foi uma morte por 1000 cortes. Isabela aprendeu a ler os ritmos do mercado, a antecipar os movimentos de Ricardo. Descobriu que tinha uma compreensão intuitiva e natural da estratégia, uma habilidade aperfeiçoada por anos de navegar pela complexa e traiçoeira política social do mundo de Ricardo. Ela sabia como ser paciente, como esperar o momento perfeito para atacar. Uma tarde, Carla Brito entrou na cobertura ostensivamente para deixar uns arquivos para Ricardo. Encontrou Isabela no salão, a desenhar num caderno. «Continuas a desenhar as tuas florzinhas, Isabela?» ronronou Carla, a olhar a página com um sorriso condescendente. «Que encantador! O Ricardo está a fechar o maior negócio da sua carreira e tu estás a rabiscar.» Isabela levantou o olhar, a sua expressão indecifrável. O desenho não era de flores, era um complexo diagrama de fluxo, um mapa de corporações fantasmas e padrões de holding disfarçado com pétalas e folhas. «Toda a gente precisa de uma saída criativa, Carla», disse em voz baixa. A ignorância das suas rivais era a sua maior arma. Viam uma mulher artística e tranquila e não podiam imaginar a mente de uma predadora à espreita por baixo. O stress era imenso, mas era um tipo de stress diferente do peso esmagador do seu casamento. Este era o stress agudo e estimulante das grandes apostas, do propósito. Algumas noites mal dormia, a sua mente, acelerada, com números e estratégias. Observava Ricardo a dormir ao seu lado, este homem poderoso, tão completamente alheio à tempestade que estava a reunir ao seu redor. E sentia um propósito frio e claro. Ele a havia subestimado. Seria a sua perdição. A peça final do seu plano era sobre a própria Hélio. Isabela abriu um canal de comunicação secundário com o CEO da Hélio, um cientista brilhante, mas assediado, chamado Dr. Elias Souto. Apresentou-se como representante de um grupo de investimento privado que acreditava na sua visão e queria ajudá-lo a lutar contra a aquisição hostil. Montijo não quer a vossa tecnologia.
escreveu num correio eletrônico cifrado. Ele quer as vossas patentes, desmantelará o vosso departamento de investigação e despedirá a vossa equipa. Nós queremos financiá-lo, queremos vê-los crescer. Souto, inicialmente cético, estava desesperado. Viu uma tábua de salvação. Isabela, através do Orião, proporcionou-lhe suficiente capital para apoiar as finanças imediatas da sua empresa. Um movimento que elevou ligeiramente o preço das ações e fez com que os esforços de aquisição de Ricardo fossem mais caros e frustrantes. Ricardo, furioso por esta misteriosa interferência, simplesmente duplicou as suas táticas agressivas, tornando-o ainda mais previsível. Ele estava a julgar as damas, convencido de que era um rei. Isabela estava a jogar xadrez e já estava a 3 movimentos do checkmate. Uma semana antes da gala, o licenciado Silva confirmou a transação final. Está feito, senhora Montijo. Grupo de investimentos. Orião agora controla 52% das inovações Hélio. A companhia é sua. Isabela fechou os olhos, deixando que a realidade da sua vitória a inundasse. Ela o havia feito. Havia movido em segredo milhões de euros. Havia superado um dos multimilionários mais impiedosos do país e havia salvado uma empresa em que acreditava. Agora só restava o ato final. Era hora de sair das sombras. Abriu o seu armário, deixando para trás os vestidos sóbrios e elegantes que Ricardo preferia. No fundo, conservado numa bolsa de roupa, havia um vestido que havia comprado ela própria há anos, mas que nunca se havia atrevido a usar. Era uma criação audaz e impressionante de seda de cor carmesim profunda, que brilhava como fogo líquido. Não era o vestido de um santuário sereno. Era o vestido de uma rainha. Ela omitiu o colar de safiras, o símbolo da estabilidade que ele queria projetar. Em troca, escolheu uma só e deslumbrante peça de joalharia. A sua avó lhe havia deixado um colar de diamantes desenhado como uma serpente, os seus olhos pequenos esmeraldas. Era audaz, um pouco perigoso e completamente seu. O dia da execução, o dia da gala da Fundação Montijo, chegou com uma palpável sensação de eletricidade. Para Ricardo, era a culminação de meses de trabalho, a noite em que celebraria extraoficialmente a sua iminente conquista de inovações Hélio em frente ao mundo que importava. Para Isabela, era o dia em que o mundo seria redesenhado. O sótão era um turbilhão de atividade. Stylists, catering e assistentes zumbiam dentro e fora, os seus movimentos orquestrados pelas ordens imperiosas de Ricardo. Ele parou no centro de tudo, um rei a inspecionar o seu corte, a ladrar ordens no seu telefone. Estava tão consumido pela atuação da noite que mal registou a presença da sua esposa. Isabela moveu-se através do caos com uma calma preternatural. Aprovou os arranjos florais finais, confirmou a tabela de assentos e geriu uma crise de última hora com a orquestra, tudo com a tranquila eficiência que ele havia dado por sentada durante tanto tempo. Este era o seu papel, a gerente silenciosa e competente da sua vida doméstica e social. Esta noite, ela o interpretaria à perfeição uma última vez. Uma hora antes de terem que ir, Ricardo entrou na sua suíte principal. Isabela estava sentada no seu toucador, o seu cabelo já penteado num chignon elegante, mas severo. Ele já estava no seu smoking, parecendo elegante, poderoso e totalmente absorvido em si mesmo. "Está tudo gerido?" perguntou, não como uma pergunta, senão como uma exigência de confirmação. Ajustou os botões de punho no espelho, os seus olhos no seu próprio reflexo.
tudo está em ordem, replicou Isabela com voz uniforme. Finalmente olhou para ela, ou melhor, para o espaço que ela ocupava. Bem, não te esqueças dos safiras. Precisamos de projetar uma imagem de força inquebrável esta noite. Esta fusão está praticamente feita, mas as aparências são cruciais. Viu a caixa de safiras no seu tocador e anuiu com satisfação. Não notou o espaço vazio ao lado, onde deveria ter estado pendurado o vestido carmesim que planeava usar. Não notou a nova e acerada determinação nos seus olhos. Não a viu em absoluto. Só viu um componente do seu grande desenho. Tenho que ir ao local cedo, anunciou, olhando o seu relógio. Preciso de cumprimentar alguns membros da junta antes que comece o caos. O motorista voltará para te buscar em 30 minutos. Não te atrases. Inclinou-se, não para um beijo, senão para lhe dar um beijo seco e superficial na face. Sentiu-se como um selo de aprovação corporativo. Muita sorte, querida, murmurou perdendo a ironia. Depois foi-se, os seus passos rápidos a ressoarem pelo corredor de mármore, deixando para trás o familiar silêncio ressonante. No momento em que a porta se fechou com um estrondo, todo o semblante de Isabela mudou. A quietude se rompeu, substituída por um propósito rápido e deliberado. Caminhou em direção ao seu armário e tirou o vestido carmesim. Era uma declaração, uma obra de arte desenhada para ser vista, não passada por alto. Era uma proclamação. Ao pôr a seda, sentiu como se estivesse a mudar uma pele que havia usado durante 5 longos anos. A recatada e sóbria senhora Montijo estava a desaparecer, e a verdadeira Isabela Veiga estava a ressurgir, mais forte, mais perspicaz e forjada nos fogos da negligência do seu marido. Ela omitiu o colar de safiras, o símbolo da estabilidade que ele queria projetar. Em troca, escolheu uma só e deslumbrante peça de joalharia. A sua avó lhe havia deixado um colar de diamantes desenhado como uma serpente, os seus olhos pequenos esmeraldas. Era audaz, um pouco perigoso e completamente seu. Quando se olhou ao espelho, a mulher que a olhava era uma estranha, mas bem-vinda. O chignon severo havia desaparecido, o seu cabelo agora penteado em ondas suaves e seguras que emolduravam um rosto que já não era plácido, senão vivo, com inteligência e intenção. O vestido carmesim abraçava a sua forma, um marcado contraste com os cinzentos e azuis marinhos apagados que se haviam convertido no seu uniforme. Esta não era a mulher que Ricardo esperava que entrasse na sua festa. Este não era o ativo ao qual ele havia dado instruções de usar safiras. Não a viu em absoluto. Só viu um componente do seu grande desenho. O seu telefone zumbiu. Era uma mensagem segura do licenciado Silva. O mercado está fechado. Tudo está tranquilo. O cenário é seu, senhora Veiga. Ou devia dizer, senhora Vendetta. Ela sorriu. O nome sentia-se bem. Isabela Veiga estava de volta. O motorista que Ricardo havia enviado estava à espera embaixo. Enquanto descia no elevador privado, as paredes espelhadas refletiam uma rainha de vermelho. O nervosismo que havia esperado sentir estava ausente, substituído por uma certeza completa e emocionante. Ricardo lhe havia dito para não se atrasar, mas Isabela não tinha intenção de chegar no seu horário. Uma rainha nunca se atrasa. Todos os demais, simplesmente, chegam cedo. Deu instruções ao motorista de tomar uma rota panorâmica ao longo do rio, um atraso deliberado. A sua entrada tinha que ser perfeitamente sincronizada. Não chegaria à sombra de Ricardo. Chegaria quando a festa estivesse em pleno apogeu, quando todos os olhos estivessem postos no seu marido, o amo do universo. Só então entraria e roubaria o espetáculo,
O Checkmate no Convés, o grande salão de baile do Hotel Metrópole, era um universo de poder e riqueza. Os candelabros de cristal gotejavam luz sobre um mar de smokings negros e vestidos de designer. O ar zumbia com um murmúrio discreto de negócios de milhares de milhões de euros e mexericos influentes. No centro deste universo estava Ricardo Montijo, a irradiar êxito. Estava a socializar perto da grande escadaria, uma taça de champanhe, numa mão. Carla Brito, vestida com um reluzente vestido prateado, artisticamente colocada ao seu lado. Acabava de olhar para o seu relógio pela terceira vez, um flash de irritação a cruzar o seu rosto. Isabela chegava tarde. Era pouco profissional. Precisava que ela estivesse ali a desempenhar o seu papel. E então um silêncio caiu sobre a entrada do salão de baile. Começou como uma onda, umas poucas cabeças a girarem, e rapidamente cresceu, até se converter numa onda de silêncio atônito que se espalhou por toda a sala. As conversas pararam. A música pareceu desvanecer-se no fundo. De pé, no topo da grande escadaria, banhada pelo cálido resplendor dos holofotes, havia uma mulher com um impressionante vestido carmesim. Por um momento, ninguém a reconheceu. Esta mulher era uma visão de poder e confiança. A sua cabeça estava erguida, o seu olhar a varrer a sala, com uma desconcertante segurança em si mesma. O colar de serpente na sua garganta prendeu a luz. Os seus olhos de esmeralda pareciam brilhar com vida própria. Era Isabela. Ricardo congelou, a taça de champanhe momentaneamente esquecida na sua mão. Ficou a olhar, a sua mente a lutar por reconciliar a mulher recatada e tranquila que havia deixado em casa com a criatura espetacular que comandava a atenção de cada pessoa na sala. Era como se a tivessem reformulado num papel diferente, sem a sua permissão. O sorriso perfeitamente cuidado de Carla se apertou. Os seus olhos se semicerraram com ciúmes venenosos instantâneos. Esta não era a mulher que havia descartado tão facilmente durante anos. Esta era uma rival. Enquanto Isabela descia a escadaria, o silêncio se rompeu num aluvião de sussurros. Essa é... Isabela Montijo. Nunca a tinha visto assim. Meu Deus, o que veste? Os sussurros não eram de troça, senão de assombro e confusão. Ela se moveu não com a deferência tímida que Ricardo esperava, senão com uma graça fluida e deliberada. Não se dirigiu em direção ao seu marido. Em troca, desviou-se para um lado, onde se havia reunido um pequeno grupo das pessoas mais poderosas da sala. Dom Afonso, o industrial que Ricardo tanto se havia esforçado por impressionar, um magnata da tecnologia chamado Kenji Tanaka e o formidável chefe da Comissão Nacional Bancária. Ricardo observou. A sua confusão se converteu em ira. Enquanto a cumprimentavam, não com a cortês condescendência geralmente reservada para as esposas corporativas, senão com genuína calidez e respeito. Tanaka se inclinou para beijar a sua face. Afonso, o homem perante o qual Ricardo a havia humilhado, de facto inclinou ligeiramente a cabeça. Aquela Isabela estás magnífica, disse Afonso, a sua voz a ressoar com admiração. O doutor Souto fala muito bem de si. Isabela lhe deu um sorriso radiante. Javier é um visionário, é um privilégio ser o seu sócio. As palavras proferidas o suficientemente alto como para serem escutadas pelos que estavam perto, enviaram outra onda de choque através da multidão. Sócio! Ricardo começou a mover-se em direção a ela, o seu rosto uma máscara trovejante, mas foi interceptado por um senador. Estava preso, obrigado a sorrir e apertar mãos enquanto observava a sua esposa tranquila e decorativa, a fazer corte com as mesmas pessoas que ele passou a sua vida, a tentar impressionar.
Ela estava a falar de negócios. Estava a rir. Parecia mais viva do que nunca. Isabela podia sentir o olhar de Ricardo a arder nas suas costas, mas o ignorou. Pela primeira vez não era uma extensão dele. Ela era o centro da sua própria gravidade e estava a atrair as pessoas mais importantes da sala para a sua órbita. Já não era um fantasma na sua máquina. Havia se convertido numa máquina própria. Finalmente virou-se, e os seus olhos se encontraram com os de Ricardo do outro lado da abarrotada sala. Ela sustentou o seu olhar e pela primeira vez não havia medo, nem deferência, nem tranquila desculpa nos seus olhos. Só havia a avaliação fresca e tranquila de um igual, ou talvez de um superior. Ela lhe dedicou uma sorriso pequena e enigmática, que não chegou aos seus olhos. Um sorriso que dizia: "Não tens ideia do que vem a seguir." Depois voltou à sua conversação, descartando-o tão facilmente como ele a havia descartado a ela durante 5 anos. A grande entrada havia terminado. Havia sido um êxito assombroso, mas era só a abertura. A atuação principal ainda estava por chegar. O desfecho da gala. O ponto culminante da gala da Fundação Montijo era o leilão ao vivo, um espetáculo de filantropia performativa, onde Ricardo subiria ao palco para angariar doações e, o que é mais importante, cimentar o seu status como o rei benévolo da indústria. Esta noite, pegou no microfone com uma dose extra de arrogância, uma tentativa desesperada de recuperar o foco que a sua esposa lhe havia roubado tão inesperadamente. Era encantador, engenhoso e poderoso. Falou de legado, de ambição, do futuro que a sua empresa estava a construir. Estava no seu elemento, o amo do seu universo, e a sala estava uma vez mais sob o seu feitiço. Isabela observava de uma mesa perto da frente a sua expressão perfeitamente composta. Sentou-se não com as outras esposas corporativas, senão entre Kenji Tanaka e Dom Afonso, uma clara declaração da sua nova aliança. E agora, anunciou Ricardo, a sua voz a ressoar, chegamos ao nosso anúncio final e mais emocionante da noite. Como muitos de vocês sabem, Indústrias Montijo está dedicada ao progresso e, como parte desse compromisso, estamos nas etapas finais de adquirir inovações. Hélio, uma empresa com um potencial notável que temos a intenção de integrar completamente na nossa divisão tecnológica para criar uma sinergia inigualável. Um aplauso educado e cúmplice se estendeu pela sala. Era a declaração pública da sua vitória. Estava a pôr uma bandeira no chão. Olhou diretamente para Isabela, um flash triunfante e desafiador nos seus olhos, como se dissesse: "Este é o meu mundo. Este é o poder real." Depois, fez um gesto ao anfitrião da gala, um conhecido jornalista. E para falar mais sobre o futuro da inovação, gostaria de convidar o nosso anfitrião de novo ao palco. O jornalista sorriu calorosamente. "Obrigado, Ricardo, uma visão verdadeiramente notável." Fez uma pausa, olhando um cartão na sua mão, com uma expressão ligeiramente perplexa. "Senhoras e senhores, acabo de receber uma atualização que parece ser um desenvolvimento significativo nessa mesma história. Parece que há outro jogador importante nela." Um murmúrio se estendeu pelo salão de baile. O sorriso confiante de Ricardo vacilou. Isto não estava no programa. O anfitrião continuou. "A junta diretiva da Hélio acaba de emitir um comunicado oficial. Com efeito imediato, aceitaram um acordo de parceria e financiamento de um grupo de investimento privado que nos últimos 6 meses adquiriu discretamente uma participação de controlo de 52% na empresa." O ar foi sugado da sala. Uma participação de controlo?
Isso era impossível. A equipa de Ricardo havia estado a monitorizar cada transação importante. Esta inversão, leu o anfitrião, a sua voz cheia de dramatismo, assegurará que a Hélio siga sendo uma entidade independente dedicada à sua missão principal de energia sustentável. A oferta de aquisição hostil de Indústrias Montijo foi oficialmente rejeitada. Ricardo empalideceu. O seu rosto, transmitido nas telas gigantes a ambos os lados do palco, era uma máscara de incredulidade e fúria. Havia sido humilhado publicamente, superado em manobras. O comunicado conclui, disse o anfitrião, olhando para a multidão atônita, anunciando que o novo acionista maioritário assumirá um papel público como diretor estratégico da junta. O nome do grupo de investimento é o Grupo de Investimentos Orião, e a sua principal proprietária e diretora está aqui conosco esta noite. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas à senhora Isabela Veiga. Por um momento houve um silêncio absoluto e ensurdecedor. O arquejo coletivo se sentiu mais do que se escutou. Ricardo parecia ter sido atingido por um raio, os seus olhos fixos na sua esposa, Isabela Veiga, não Montijo. Com graça imperturbável, Isabela se pôs de pé, o carmesim do seu vestido parecendo arder sob os holofotes. Ela deu um pequeno e educado aceno a Tanaka e Afonso e caminhou em direção ao palco. Os seus saltos ressoaram no chão polido, cada passo um golpe de martelo ao ego de Ricardo. Ela pegou no microfone do anfitrião atordoado, olhou para a maré de rostos chocados, a sua mirada tranquila e dominante, e depois olhou diretamente para o seu marido, que seguia paralisado no palco, a só uns metros de distância. "Obrigado", disse, a sua voz clara e firme, amplificada em todo o silencioso salão. "Sempre criei que o verdadeiro progresso não se trata de consumo, senão de criação. Não se trata de adquirir e desmantelar, senão de construir e nutrir. Inovações. Hélio representa um futuro e um legado em tecnologia sustentável do qual o meu falecido pai, um brilhante engenheiro, se teria orgulhado. O meu grupo de investimento e eu estamos comprometidos a proporcionar ao Dr. Souto e à sua equipa tudo o que precisam para mudar o mundo." Ela não levantou a voz, não precisava. Cada palavra foi entregue com a força precisa e devastadora de uma bola de demolição. Não só o havia vencido, como também havia reclamado a superioridade moral, vinculando a sua vitória ao legado da sua família e a uma causa nobre. Havia exposto as suas táticas predatórias como algo do passado. "Ache assim que esta noite saímos à luz", concluiu. Dedicou um sorriso deslumbrante final à audiência, virou-se e foi-se embora do palco, deixando o seu marido, parado sozinho entre as ruínas do seu triunfo, absoluta e completamente derrotado, em frente a todos os que alguma vez havia querido impressionar. O acerto de contas final. O viagem de regresso ao sótão foi um estudo de silêncio sufocante. Ricardo se sentou rígido a um lado da limusina, o seu rosto uma máscara de granito de fúria. Isabela se sentou à sua frente, serena e composta, a observar como as luzes da cidade se desfocavam como se fosse só mais uma noite. O ar entre eles era espesso, com acusações não ditas e orgulho destroçado. No momento em que a porta do sótão se fechou atrás deles, a frágil trégua de silêncio se fez em pedaços. "O que é que tu fizeste?" A voz de Ricardo era um grunhido baixo e perigoso. Arrancou a gravata borboleta, os seus movimentos bruscos pela raiva. "O que raio foi aquilo? Me humilhaste, me traíste, conspiraste contra mim e me converteste no alvo de troça, no meu próprio salão de baile, no meu próprio cenário." "O teu cenário",
replicou Isabela, a sua voz perigosamente suave. Foi esse o mesmo cenário onde planeaste anunciar a destruição de uma empresa na qual o meu pai cria? Ou foi o que partilhaste com a tua amante enquanto se esperava que a tua esposa aplaudisse da audiência? Pareces estar confuso acerca de quem é dono de quê? Ricardo, a menção de Carla e o seu pai, o deixou em silêncio por um segundo, a sua raiva momentaneamente em curto-circuito pela franqueza do seu ataque. Nunca a havia escutado falar desta maneira. A deferência havia desaparecido, substituída por uma folha de aço frio. De onde tiraste o dinheiro? Exigiu, a sua mente acelerada, a tentar reconstruir o impossível. Eu controlo as nossas finanças. Não podias comprar um carro novo sem que eu o soubesse. Aí é onde te enganas, disse ela, caminhando em direção aos janelões com vistas para a cidade. Tu controlaste as tuas finanças. Nenhuma só vez te deste ao trabalho de perguntar pelas minhas. E viste a filha de uma professora e assumiste que não vinha com nada, nunca pensaste em olhar mais fundo. Ela lhe falou então da herança da sua avó, a carteira secreta que havia estado a crescer em silêncio durante anos. Explicou-lhe como cada vez que ele a havia desvalorizado, ignorado ou humilhado, havia alimentado a sua determinação. Viste uma hobbyista? Disse, a sua voz carregada com o gelo de 5 anos de ser reprimida. Viste uma pequena esposa decorativa e pitoresca? Nunca, jamais me viste. Estavas tão cego pela tua própria arrogância que não pudeste ver a pessoa a dormir ao teu lado. Esse foi o teu maior erro. Ricardo olhou para ela fixamente, as peças finalmente a encaixarem. As noites em que ela estava a ler catálogos de arte haviam sido a preparação para o seu repentino interesse nas notícias financeiras. Tudo havia estado a suceder mesmo debaixo do seu nariz. A magnitude do seu engano, a sua brilhante estratégia, era ao mesmo tempo aterradora e, a um nível profundo e não intencional, assombrosa. A sua fúria começou a coagular-se numa emoção diferente e mais complexa. Um respeito a contragosto e horrorizado. Havia sido vencido não por um rival corporativo, senão pela sua esposa, a mulher que pensou que possuía. Ou, assim que tudo isto foi por vingança? Perguntou a sua voz mais baixa agora. Para me destruir por me deitar com a Carla. Isabela soltou uma risada curta e aguda, desprovida de humor. Oh, Ricardo, continuas a crer que o mundo gira à tua volta? Carla foi um sintoma, não a doença. Os teus casos foram só mais um exemplo da tua profunda falta de respeito. Isto não se tratava de vingança. A vingança é um ato emocional fugaz. Isto foi uma realinhação estratégica. Foste uma má inversão, assim que me desfiz. Virou-se para o encarar por completo, os seus olhos claros e resolutos. Não tenho interesse em destruir-te, mas não ficarei de braços cruzados enquanto destróis boas pessoas e boas ideias por lucro. Inovações. Hélio está agora sob a minha proteção. Não lhe tocarás. Emitirás um comunicado público amanhã de manhã a retirar a tua oferta e a desejar o melhor à nova liderança. Não foi um pedido, foi uma ordem. A dinâmica de poder na sala, em todo o seu mundo, havia se alterado irrevogavelmente. Ele era um multimilionário, um titã, mas ela tinha uma participação de controlo no que ele mais queria, e acabava de demonstrar que era uma jogadora muito mais astuta do que ele. E nós? Perguntou finalmente, a palavra a pairar incômoda no ar. O que é feito de nós? Isabela olhou para ele, e pela primeira vez ele viu um flash da mulher com que ele havia casado, uma profunda tristeza nos seus olhos. Não há um nós, Ricardo. Não o há há muito, muito tempo. Simplesmente construíste uma jaula dourada tão grande
que me levou um tempo a encontrar a porta. Ela passou por ele, dirigindo-se à ala de hóspedes do sótão. Farei com que tirem as minhas coisas no final da semana. Os meus advogados entrarão em contato com os teus. Sugiro que lhes digas para cooperarem. Ficou sozinho na vasta e silenciosa sala de estar, rodeado pela arte fria e minimalista que se supunha que representasse o seu êxito. Pela primeira vez entendeu o verdadeiro significado da palavra falência. Não só havia perdido um negócio, havia perdido a única pessoa que havia estado a manter o seu mundo unido de uma maneira que ele foi demasiado cego para apreciar. O fantasma na sua máquina havia se convertido no mestre dela, e ela acabava de desligá-la. O confronto e a redenção. Os dias que se seguiram à gala foram uma educação brutal para Ricardo Montijo. A história da sua derrota pública foi a notícia principal em todas as revistas financeiras e colunas de mexericos. A narrativa era inebriante. A esposa invisível, a herdeira secreta, a brilhante manobra corporativa. Isabela Veiga foi mitificada instantaneamente como um ícone feminista, uma gênio estratégica que havia emergido das sombras. Ricardo, pelo contrário, foi pintado como um tolo arrogante, superado em astúcia pela única pessoa que devia ter conhecido melhor. Os seus investidores se assustaram. A sua junta diretiva exigiu reuniões de emergência. A ilusão da sua invencibilidade, o fundamento mesmo do seu poder, se fez em pedaços. Os seus supostos amigos se evaporaram. Ele se viu obrigado a retirar-se para a casa dos seus pais em Veracruz, um homem encolhido e amargurado que vivia no seu quarto de infância. Ele via Isabela, claro. Era impossível não o fazer. O seu rosto estava na capa da Forbes, da Wired, da revista Time. A mulher que construiu o amanhã, dizia um cabeçalho. A titã tranquila da tecnologia, dizia outro. Ele via as suas entrevistas, o seu estômago revolvido com um coquetel tóxico de inveja, ódio e um estranho e agonizante flash do que poderia ter sido orgulho. O divórcio foi rápido e clínico. Os advogados de Catarina foram impiedosamente eficientes. O acordo pré-nupcial se manteve firme. Ele ficou sem nada mais do que o peso esmagador da sua própria estupidez monumental. 2 anos depois, para Isabela do Valle, foram anos de crescimento exponencial e propósito profundo. Para Ricardo Lemos, foram uma erosão lenta e esgotadora do eu. A fúria havia esfriado há muito tempo, deixando para trás o sedimento frio e pesado do ressentimento. Estava de volta a Faro. Agora trabalhava, não numa reluzente torre corporativa, senão atrás do volante de uma carrinha refrigerada para uma empresa de catering de luxo. Era uma existência humilhante e anônima. Uma noite fresca de outono, foi designado para uma gala importante no Museu da Ciência recém-construído da cidade. Era um evento de alto perfil. Enquanto Ricardo levava carrinhos de comida artisticamente disposta, viu as faixas. Era a gala anual de angariação de fundos para a Fundação do Vale para Mulheres em STEM. O seu sangue gelou. Em seu uniforme genérico, era invisível. Então a viu. Catarina era o centro gravitacional do evento. Ela subiu ao palco. Ricardo ficou congelado junto a um pilar, a sua bandeja de taças de vinho vazias esquecida na sua mão. Ela falou do futuro, de romper barreiras, da responsabilidade que o poder acarretava. Ela havia-lo transcendido. O seu caminho a levou diretamente em direção à estação de Ricardo. Os seus olhos claros e focados passaram por ele. Ela olhou através dele, não com malícia, não com intenção, senão com a simples e devastadora realidade da sua própria insignificância. Não se registou, não existiu.
Ricardo ficou perfeitamente quieto, o peso da bandeja na sua mão de repente insuportável. Não foi a humilhação pública no iate o que havia sido o seu verdadeiro castigo. Foi isto, esta absoluta anulação. A sua vingança não foi um só ato de fogo, senão uma extinção lenta e silenciosa. O seu mundo havia se tornado tão vasto, tão brilhante, tão cheio de consequências, enquanto que o seu se havia reduzido ao tamanho deste corredor de serviço. Ele era um fantasma no festim da vida que havia deitado fora, e a única pessoa a quem perseguia já nem sequer podia vê-lo. Recolheu outra taça vazia, os seus movimentos mecânicos, o seu espírito finalmente, irrevogavelmente, partido. Conclusão significativa. A história de Ricardo e Catarina é uma poderosa fábula moderna sobre a percepção versus a realidade. É um arrepiante lembrete de que as pessoas que cremos conhecer melhor são frequentemente as que guardam os segredos mais profundos e que subestimar alguém baseando-se no papel tranquilo que desempenha na tua vida pode levar à tua própria e espetacular queda. O verdadeiro poder não é barulhento, não precisa de validação constante. Trabalha em silêncio, com paciência, construindo um império enquanto outros estão ocupados a construir um ego. Ricardo viu uma simples esposa. O mundo estava prestes a ver uma rainha. Chamadas à ação e participação. A tua opinião conta. O que pensaste do incrível viagem de Helena? A queda de Javier foi karma ou merecia esse destino? Deixa-nos saber a tua opinião nos comentários. Lemos cada um deles. E se te inspirou esta história de triunfo e justiça, assegura-te de dar like, partilhar este vídeo com alguém que precise de o escutar. E o mais importante, subscrever ao nosso canal e ativar o sino de notificações. Não vais querer perder o que vem a seguir. Obrigado por escutar.